Olá pessoal, muito boa noite. Vamos para mais uma Masterclass e o tema de hoje está simplesmente espetacular. Desde já te convido aqui a ficar comigo porque hoje nós vamos abordar um assunto que eu tenho certeza, convicção que vai mudar a sua mentalidade. Então, sabe qual é o tema de hoje? Como transformar a sua concorrência em seu aliado dentro do mercado de festas. Então você já fica aqui comigo porque esse tema promete e não é pouco. Então hoje eu vou trazer para você uma nova roupagem, um novo entendimento sobre concorrência dentro do mercado de festas. E eu não vou falar para você concorrência, ficar brigando com preço, fazer mais barato isso aqui não. Vou te ensinar como você pode fazer para que você utilize ela a favor de todo o seu pensamento. Então, fica aqui comigo, já pega aqui o aviãozinho e envia para aquele empreendedor, empresário, decorador, confeiteiro, enfim, quem está ligado dentro do mercado de festas, você já pega o aviãozinho, já manda aqui para ele, porque vai ser muito produtivo o conteúdo que eu vou estar trazendo por aqui. Então, bora lá. Vamos começar a aula de hoje. Essa aula foi a pedido da Mila, minha aluna. Ela pediu para trazer aqui na Masterclass, então você veja como é pensamento de abundância. Ela tinha total acesso a perguntar e ter todas as dúvidas tiradas no privado, lá dentro do grupo, porque ela tem acesso. Ela pagou para ter esse acesso e ter todas as dúvidas tiradas, mas ela optou para que fosse partilhado aqui com todo mundo. Então, em honra também à vida da Mila, eu estou trazendo esse conteúdo aqui porque ela falou que é algo que é bacana de transmitir e transbordar na vida do outro, porque o mercado de festas enxerga a concorrência como um grande inimigo. E realmente é essa visão que as pessoas têm sobre concorrência e ao mesmo tempo também as pessoas querem transformar a concorrência num conto de fadas. E o que eu quero trazer hoje para vocês aqui é uma nova visão. Não é um conto de fadas, nós não podemos fantasiar. O mercado de festas ele é um jogo e no jogo sempre um vai ganhar ou outro vai perder. Então, de acordo com o relacionamento que você estabelece, e ali entra o caso do ser humano. Qual é o tipo de ser humano que você está conectado? Se é um mau ser humano, ele também é um mau profissional e ele vai tentar se sobressair e te prejudicar ao longo do tempo nessa caminhada. Ao longo da aula, hoje eu vou falar alguns pontos importantes e lá nos stories, inclusive ferveu os stories de ontem para cá justamente por conta desse assunto. E uma pessoa colocou que dentro do mercado de festas tinha muito essa coisa de um não se conectar com o outro. E eu até falei em específico do caso do rei Ezequias, que é bíblico inclusive. Ele acabou mostrando demais para os rapazes lá do rei da Babilônia. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que ele mostrou demais, a sala do tesouro, a sala das armas, o que aconteceu? Os mensageiros foram, contaram como era, encontraram todos os pontos fracos dele e usaram isso contra ele. Então o que acontece dentro do nosso mercado de festas é o seguinte: você pode se conectar, mas você precisa saber com quem você está se conectando. E é essa a visão que eu vou trazer aqui dentro do mercado de festas. Então vamos lá. Quem aqui é decorador ou está dentro do mercado de festas já se sentiu copiado pela concorrência? Alguém aqui já se sentiu copiado pela concorrência? Acredito que quase todos dentro do mercado de festas já se sentiu copiado pela concorrência. Isso, inclusive, é normal e nós vamos ver que ser copiado é bom. Mila, acabei de falar de você. Mila já entrou aqui. Ela foi a aluna responsável por estar trazendo isso aqui. Então, depois agradeçam a ela, tá? Que isso aqui, até falei para ela, Mila, isso é um assunto que é para ser só para vocês exclusivo. E ela pediu para trazer na Masterclass. Eu trouxe ao pedido dela. Depois agradeçam a ela, tá? Então, porque aluno meu é assim, transborda mesmo, tá? Sempre está ali partilhando tudo que sabe. E nós vamos também entrar nesse ponto também sobre o quanto a gente consegue partilhar. Então vamos lá. Quem já se sentiu copiado pela concorrência? Oi, Nath, boa noite. Quem já se sentiu copiado pela concorrência? Acredito que quase todos já se sentiram copiado. Eu mesmo já fui copiado demais. Eu fui copiado a ponto da pessoa copiar e colar a legenda que eu coloquei ali dentro de uma postagem minha. E tá tudo bem.
e tá tudo bem. Você vai ver o porquê ao longo da minha caminhada eu entendi que tá tudo bem ser copiado dentro do mercado de festas. E vai destravar muito a sua mentalidade hoje. Quem já se sentiu incomodado por o tempo todo se sentir monitorado pela concorrência? Sabe a concorrência que o passo que você dá, a pessoa está atrás, o story que você posta, a pessoa do primeiro a ver, tudo que você faz, você acaba sendo monitorado? Então, quem já se sentiu incomodado o tempo todo por ser monitorado pela concorrência? Acredito que quase todos do mercado de eventos, principalmente quem acaba se destacando e tendo um trabalho diferenciado, passa ou vai passar por isso. Então vamos lá. E quem aqui já passou e enfrentou o concorrente sem criatividade que ele faz igual a você? E vou dizer uma coisa, hoje a nossa aula vai abordar justamente isso. Nós utilizarmos esse concorrente que quer fazer igual a você a favor de você. E você vai entender por quê. Hoje eu vou te ensinar a usar a concorrência como a sua aliada e propagadora das suas ideias. Só que o que acontece? Para que ela seja propagadora das suas ideias, você precisa agir com intencionalidade e fazer com que você se torne com um trabalho superior e de referência para que ela seja um replicador, que ela seja uma mensageira daquilo que você comunica o tempo todo no seu trabalho. Então vamos lá, começar a nossa aula. Você vai aprender que o original sempre será mais valorizado. Você já começa a destravar sua mentalidade a partir de agora. Você vai aprender que o original sempre será mais valorizado, porque o próprio genérico ou similar já aponta que o outro é tão melhor que dependeu dele para existir. Você precisa que eu repita isso para você começar a destravar sua mentalidade? Você vai aprender na aula de hoje que o original sempre será mais valorizado, porque o próprio genérico ou similar já aponta que o outro é tão melhor que dependeu dele para existir. Ponto. A partir daí, só com essa frase já era para encerrar a aula e você permitir que os outros copiassem você. Mas calma, calma, porque também não é só chegar e permitir que o outro copie. Para que vocês fiquem tranquilos com as cópias dos outros, você precisa ser... nós vamos abordar sobre isso daqui a pouco. Você precisa também ser à frente do tempo. Você não pode ser previsível, porque senão realmente você vai se sentir incomodado. Você tem um trabalho danado para conseguir uma ideia e o outro veio e pegou pronto. Então você precisa ser o criador de ideias. E quem cria as ideias, quem tem a fonte de ideias ali, ele não vai faltar, porque são inesgotáveis. Então quando você tem no seu olhar, e nós vamos ver isso também, vira uma fonte inesgotável. Então que pegue. Então que o outro pegando, ele vai melhorar o mercado para você. Nós vamos abordar tudo isso já já. Então, você também você vai aprender a não ficar se lamentando ao ser copiado. Então vamos lá. Vai até dar uma raivinha, mas se lamentar, não. Vamos lá. Qual o preço dessa aula, dessa Masterclass gratuita, como eu falei para vocês? Masterclass que é para ser paga, inclusive foi uma aluna que pediu, mas o preço é a sua presença, você já está aqui. O preço é a sua interação nessa Masterclass. Se atingir 25 pessoas simultaneamente, eu vou deixar salvo lá no feed, tá bom? 25 pessoas aqui simultaneamente, a gente deixa salvo. Então já começa a mandar o aviãozinho convidando pessoas para cá, para que essa aula fique salva e você consiga ver e rever, tá bom? Então vamos lá. Se vocês não conseguirem bater essa meta de 25 pessoas numa aula dessa, tá ruim para alcançar outra meta dentro do mercado de fashion, né? Porque é uma meta vergonhosa, baixinha, né? 25 pessoas simultaneamente para você encaminhar e as pessoas chegarem aqui na live para a gente deixar salvo. Então, se não conseguir cumprir essa meta, imagine cumprir a meta de vencer a concorrência, né? Então vamos embora, começar a cumprir as pequenas metas para que a gente se habitue a atingir metas maiores e alcançar os nossos resultados. Então vamos embora. A concorrência, ela não é o grande vilão da história, tá bom? E se for o caso dela ser a vilã da história, nós vamos usá-la como nossa aliada. Ah, Joel, que loucura é essa? Pode parecer loucura, mas quando você compreende a força que você tem, quando você tem a ferramenta, a arma de guerra para vencer esse jogo que é o mercado de festas, você transforma aquilo que era para te paralisar como um agente propagador daquilo que você quer que a sua marca comunique. Nós vamos entender isso já já. Entenda, primeiro passo, você precisa entender que ser copiado é sinal de que você é referência em algo. Então, só é copiado o que é bom. Vamos lá.
O que é uma coisa que é falsificada? Você consegue me dizer aqui uma coisa que é falsificada? Me diga. E o que você colocar aqui nos comentários, um item, uma determinada coisa que ela é falsificada ou copiada, replicada, significa que ela é boa. Que é algo que tem um valor agregado muito grande. Então vamos lá. O dinheiro. Então, o dinheiro, quando é falsificado, ele é falsificado por conta do dinheiro. Uma obra de arte de um museu que é falsificada, ela é falsificada porque ela tem um valor agregado muito alto. Geralmente foi de um artista famoso que fez. Então, tudo que é copiado é sinal que é referência em alguma coisa, que tem um valor. Então, vamos lá. Vamos transformar, mudar o que está acontecendo e levar isso para o lado bom. Então, parabéns para mim, eu sou um artista, estou sendo copiado. Perfeito. Perfeito. Então, significa que você está se tornando referência em algo. Então, vamos lá. Outro ponto aqui que você precisa ter clareza. Todo mundo é único. Ninguém nunca vai conseguir ser você. Então, relaxe. Você é única. Então, ninguém nunca vai conseguir ser você. Ah, copiou aqui a disposição da mobília. Na próxima festa você vai e faz diferente. Ah, Joel, tá copiando o jeito que eu faço história. Sim, mas na reunião presencial, ninguém vai conseguir ser você. Só você é você. Então você vai se conectar com o cliente através da sua marca pessoal, a sua história, a sua vivência. Sabe aquele jeitinho ali que você conversa com o cliente que cativa? Só você é você. Primeiro ponto que você não pode se importar com isso, tá bom? E muitas das vezes você acaba se paralisando por conta do que o outro pode ver. Então, você deixa de viver, você deixa de usufruir, você deixa de crescer por conta que o outro para que o outro não veja, tá bom? E lembra do que eu falei do rei Ezequias? A gente até sim precisa ter o cuidado em quem... Oi, Ana! Que orgulho de ter você por aqui, Ana! Feliz demais de sua presença, tá bom? Para quem é aluno, a gente vai ter uma aula com a Ana lá no nosso grupo Premium. E assim, quando ela aceitou o meu convite, eu fiquei feliz demais, porque ter uma pessoa do calibre dela lá na minha turma de alunos é assim, é de palpitar o coração. Ana, fico feliz demais de ter você por aqui, viu? Amo de paixão. Beijão pra você, viu? Então vamos lá. O que acontece? A gente precisa entender que eu estava falando, nós somos únicos. Então, independente se o outro copie ali o que a gente está fazendo, quando a gente chegar no contato com o cliente, sabe aquele bom dia que a gente vai dar para o cliente? Sabe aquela piadinha engraçada, gostosa, leve, que muda o ambiente quando o cliente chega no nosso escritório que a gente vai fazer o atendimento? Aquilo ali cativa e nenhuma outra pessoa vai conseguir pegar isso de você. Então, o que acontece? Primeiro ponto. Todo mundo é único. Do jeito que você é único, seu concorrente também é único. Ninguém nunca vai conseguir ser você. Então, relaxa. Ninguém, por mais que uma Louis Vuitton ela seja copiada, ninguém nunca vai conseguir fazer uma Louis Vuitton igual. Então, o que é original. E ponto, tá? Então, compreenda que só é copiado o que tem valor. Ninguém copia uma marca desconhecida. Copia uma marca de grife. Acabei de falar. Ninguém copia, vamos dar uma marca que você é até original, porém não é conhecida. Ninguém copia ela. Por quê? Ela não tem valor agregado. Mas veja a Chanel. As pessoas copiam porque ela tem valor. E nós vamos chegar nesse ponto agora dessa cópia de grandes marcas já já. Então vamos lá. A autenticidade não se copia. Joel, o que é autenticidade? Vem de ser autêntico. Então você é um profissional autêntico? Primeiro passo. Geralmente são copiados os profissionais que são autênticos. Outro ponto também que acontece dentro do mercado de festas é o seguinte. O decorador, ele tende a pegar festas prontas da internet, copia e cola. Então ele foi lá, botou lá festa jardim. E aí pegou a festa jardim igual. Ok. E ele vai e replica ali. Aí o concorrente dele, ele não criou a festa. Só que ele fez primeiro essa cópia ali de outra pessoa. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí o concorrente dele vai fazer uma festa de jardim também. E coloca ali. Festa jardim. Aparece a mesma referência. Porque ambos pesquisam do mesmo jeito. E é o que acontece. Acontece ali a réplica. E um começa a dizer que um está copiando o outro. Sendo que não é exatamente assim. Então nós precisamos entender que a nossa autenticidade
muda o jogo, tá bom? Então, muitas das vezes nós reclamamos que somos copiados, sendo que o nosso trabalho está uma cópia descarada ali de um trabalho da internet que a gente pegou. Então, precisamos também ter essa clareza, porque muitas das vezes o decorador, ele é egocêntrico e ele começa a se achar a última bolacha do pacote e diz que todo mundo está copiando ele, sendo que não. Tem coisas que são óbvias dentro do nosso mercado e as pessoas começam a achar ali, se deslumbrar com tudo que está acontecendo e acha que está sendo copiado em tudo. Então, não é exatamente assim. Então, vamos lá. A autenticidade, ela não se copia, não se compra, se constrói baseado em quem você é, do repertório que você absorve, no conteúdo que você consome e através da sua vivência. Então, mais uma vez, relaxe. Relaxe. Tira isso da sua cabeça, dessa questão da cópia. Vamos lá. A autenticidade, você criar um projeto que é exatamente do seu jeito, você só vai conseguir quando você tem um repertório para aumentar a sua autenticidade. Ah, Joel, mas como é que eu faço isso? Você precisa treinar o seu olhar para catalogar o que está ao seu redor e, a partir disso, você criar um repertório de ideias, um repertório de coisas e de inspirações que você vai guardar ali na caixinha, ou numa pasta realmente de algum aplicativo, e aquilo vai se tornando autêntico ao longo da vida. Você imprime no seu jeito dentro de um projeto. Então o outro ele não vai conseguir copiar. Por quê? Quem pesquisou aquilo foi você. Quem juntou aquilo foi você. Quem fez aquela viagem que você encontrou uma inspiração foi você. Quem teve uma conversa com um amigo que te deu uma ideia foi você. Então, o outro ele não vai ter esse acesso a o que gera a sua autenticidade. Ele vai ter sim, ele pode até copiar depois que está pronto. Porém, a fonte está tudo ali e ele não consegue ter esse acesso. Primeiro ponto. Mais uma vez, você precisa relaxar. Então, vamos lá. A nossa criatividade ela é treinável. Olha isso aqui que eu vou dizer para vocês. A nossa criatividade ela é treinável e vem da combinatividade. Ou seja, da adaptação de duas ou mais ideias existentes para a formação de uma nova ideia. Vou ler bem devagarinho para você compreender, tá? A nossa criatividade, falei da autenticidade, tá bom? Então vamos lá. A nossa criatividade é treinável e vem da combinatividade, ou seja, da adaptação de duas ou mais ideias existentes para a formação de uma nova ideia. E tudo isso vem do treinamento do olhar, do exercício mental, que é peculiar de cada um. Então imagine, você está aqui comigo nessa aula, seu concorrente não está. Imagine como você vai absorver conhecimento, você vai pegar toda a sua autenticidade que está aqui, você está exercitando a sua mentalidade e através disso você vai construir um posicionamento que é só seu. Perfeito. Ele pode até copiar algo que você juntou. Uma ideia que você viu aqui, com outra ideia que você viu, você coloca o seu tempero e cria um posicionamento só seu. Ok, você tem a fábrica. Ele vai pegar pronto. Então ele não vai conseguir criar novas coisas baseada naquilo. Porque quem tem o repertório, quem tem a autenticidade, quem foi que treinou o olhar, foi você. Tá ficando claro para vocês? Toda vez que ficar claro, vocês colocam aqui o leãozinho, tá bom? Lembra do nosso símbolo? Toda vez que faz sentido, coloca o leãozinho, tá bom? Então vamos lá. Tá ficando claro para vocês? Me falem. Então vamos lá. Aqui, ó, para que você compreenda de uma vez, tá bom? Quem vive copiando, eu até coloquei essa parte quando eu escrevi ontem lá nos stories, inclusive deu o que falar. Quem vive copiando, vive de sombras. Precisa esperar o outro fazer para replicar. Ele já deixa claro que já está atrás de você e que existe uma dependência para se manter em evidência. Então, se ele não tiver acesso ao seu repertório, à sua mentalidade, à sua capacidade e agilidade de criação e adaptação, ele nunca ultrapassará. Você está conseguindo entender isso aqui? Eu vou repetir bem devagarinho para você compreender. Quem vive copiando, vive de sombras. E aqui fica... Isso aqui, eu não estou tocando só lá na sua concorrente, não. Eu estou tocando em você, caso hoje você esteja aquele tipo de profissional que fica copiando. E isso aqui se aplica não somente, não apenas para que você copie algo do seu concorrente local. Isso aqui se aplica também às referências que você pega da internet. Quando você aceita que o cliente traga uma foto pronta e diga faça igual. Então, a gente não pode aceitar. Muitas das vezes, lembra que eu falei lá atrás que a gente acha que o concorrente copiou,
mas ele não fez nem com intenção. É porque o método de atendimento que vocês têm, o método de orçamento que vocês têm é baseado. O cliente mandou uma foto, o cliente mandou uma foto para você, você replica. Aí depois o cliente pega aquela foto, manda para o outro, você replica. E você passa um preço em cima daquilo. Como é que o projeto não vai sair copiado? Quem estava na aula anterior, eu falei sobre a questão da apresentação de proposta comercial. Então, quando a gente tem uma apresentação de proposta comercial que a gente desenvolve o contexto, ele pode mandar 1 milhão de referências ali. Claro que nós vamos se basear por isso para entender o gosto, o conceito da festa. Porém, o que acontece? Ele não vai ter nada visual que ele fique comparando preço. Então, você consegue entender? Então, muitas das vezes a cópia também vem da gente. Quando a gente vai lá no Instagram e a gente mesmo manda para o cliente. Olha, eu consigo fazer uma festa nesse estilo aqui para você. Aí você manda ali no WhatsApp. Você consegue compreender que essa questão da cópia, porque cópia é totalmente diferente de inspiração. Muitas das vezes nós também estamos no mesmo papel e buscamos sempre apontar o que o concorrente está fazendo. E nós vamos entender que é você que tem o poder de mudar essa percepção do cliente. Você pode ser o agente transformador na vida do seu concorrente. E já já a gente aborda mais sobre isso. Eu vou só repetir para quem está chegando agora essa frase que eu estava falando. Essa frase não, é um parágrafo. Quem vive copiando, vive de sombras. Por que de sombras? Então imagina, eu estou aqui, ó, aqui. Minha mão está aqui. Se você olhar aqui na camisa, você vê a sombra. Quem está na luz, quem está no sol, é quem está à frente. Então, eu preciso que, para que essa sombra aqui ela faça alguma coisa, eu preciso me movimentar aqui na frente. Significa que, quando eu não estou pronto, quando eu não tenho uma mentalidade de abundância, quando eu não tenho um repertório, eu preciso do movimento de quem está à frente para eu me movimentar também. E isso se aplica também a João, mas eu estou começando agora. Tem pessoas muito maiores que eu à minha frente. Então, fique atento ao movimento dele. Você precisa se atentar. Hoje, a nossa aula de hoje vai servir para que você transforme o seu concorrente como seu aliado, ou você, o que está atrás de algum concorrente da sua cidade, usar o que ele faz como você não é se aliar ao concorrente, tá? São as atitudes deles que você vai pegar e transformar como aliado para você alcançar o seu objetivo. A última coisa aqui, quando eu falo transformar a concorrência como aliado, é você se tornar amigo da concorrência. Você não se torna amigo da concorrência. Você pode se tornar amigo da pessoa que está por trás do decorador. Mas enquanto empresa, você precisa ter essa consciência. Se o ser humano que está por trás do decorador é um bom ser humano, vale a pena ser amigo. Se não, é você que tem que ponderar. Não sou eu que digo faça amizade e não faça amizade, tá? A última coisa aqui que eu vou dizer é que seja amigo ou seja inimigo da sua concorrência. É você que vai ponderar. Então vamos lá. Quem vive copiando vive de sombras. Ele precisa do meu movimento para que ele se movimente também. Se eu ficar parado, ele fica parado. Ou seja, ele depende de mim. Então automaticamente eu estou à frente. Não tem como essa sombra que está aqui se movimentar se eu não mexer essa mão. Você consegue compreender? Então, vive de sombras. Precisa esperar o outro fazer para replicar. Ele já deixa muito claro que já está atrás de você. Se ele está agindo como uma sombra, ele já está atrás. Então, não precisa nem se preocupar com ele. E que existe uma dependência para se manter em evidência. Olha aqui. Existe uma dependência dessa sombra que está aqui para se manter em evidência. Se eu saio, ela sai também. Você consegue entender como o nosso mercado está? O nosso mercado está dependendo de pessoas o tempo todo para se manter em evidência. Quando você não sabe criar um projeto do zero, uma descrição de uma festa do zero, criado 100% com a sua cabeça, precisa ir lá no Instagram, tirar um print e mandar para o cliente, olha, eu vou fazer uma festa igual a você está dependendo do outro para estar em evidência. Essa aula aqui, ela não se aplica só ao coleguinha que está ali do seu lado, não. Se aplica, inclusive, a quem está agindo dessa forma. Então, como é que você cria um projeto se você não tem acesso àquilo ali? Vamos dizer que hoje você tivesse que criar uma decoração. Você tivesse que criar uma decoração do zero, uma proposta de orçamento. Você não tivesse acesso à internet, a nenhum aplicativo de pesquisa. Você seria capaz de apresentar uma proposta convincente ao seu cliente? Acredito que 50% dos decoradores ele não conseguiria. Porque não tem método de apresentação de proposta comercial. Ele não sabe como faz nem como cria, porque ele está acostumado a ir lá só fazer baseado em referência. Vai pegando a referência e vai mandando para o cliente.
Então você consegue compreender que essa réplica do nosso mercado não é só simplesmente ali ao concorrente, não. Tem muito decorador que está vivendo nas sombras, tá bom? Está vivendo nas sombras. Então, se ele não tiver acesso, ou seja, quem está vivendo nas sombras, se ele não tiver acesso ao repertório, a sua mentalidade e a sua capacidade e agilidade de criação e adaptação, ele nunca ultrapassará. Ou seja, se a pessoa, você pode fazer a festa hoje e a pessoa copiar exatamente aquilo ali. Porém, quando ele não tem acesso ao seu repertório de ideias, de coisas que você acumulou para a criação de novos projetos, ele não sabe o seu método, o seu processo criativo, ele não consegue saber. Então tá tudo bem, porque na próxima festa você vai criar um projeto diferente. Então ele vai sempre estar esperando você fazer para que ele possa replicar. Então, quando começa a fazer isso o tempo todo, nós vamos ver já já que quem se antecipa governa, e você usa a estratégia para comunicar que você é o pioneiro em determinado segmento, em determinado tipo de serviço que você coloca também, você sai na frente, mesmo que ele acabe copiando, tá bom? Pessoal, vamos mandar o aviãozinho para convidar mais pessoas para essa aula, tá bom? Manda para os decoradores, as pessoas do mercado de festas que você conhece. Então, o que eu preciso fazer para ter o meu concorrente como aliado, tá bom? Não é fazer aliança com o concorrente, tá bom? É usar o concorrente, ou seja, usar as atitudes dele, usar o que ele está fazendo como seu aliado. É sobre isso que nós precisamos aprender hoje. Primeiro ponto, seja pioneiro e ágil. Comunique que a ideia é sua. Seja pioneiro e ágil e comunique que a ideia é sua. Tudo o que você precisa fazer precisa ser com intencionalidade. Ou seja, você vai criar um projeto de festa totalmente diferenciado. Mas aí o que eu sempre falo para vocês, qual decorador vocês têm sido? É o decorador que só aparece com a festa pronta ou é o decorador que tem toda uma comunicação envolvente ali que antecede a produção daquele evento? Então vamos lá. Se eu sou um decorador, olha o que eu falei aqui, seja pioneiro, ágil e comunique que aquela ideia é sua. Eu sou um decorador e eu sei que ninguém na minha cidade, um exemplo, tá? Fez um arranjo aéreo, por exemplo. E aí, eu sei que pode ter um risco de copiar. E eu vou ser o pioneiro a fazer aquilo e depois as pessoas vão querer fazer. Então, ok. E se eu chegar ali e comunicar que aquela ideia que eu estou trazendo é minha, pessoal, olhe, esse final de semana tem um evento que vocês não perdem por esperar. Eu vou trazer uma proposta de decoração aérea cheia de luzes, com a composição floral toda tropical, nas cores laranja e pink. Vocês não perdem por esperar pela primeira vez um evento aqui acontecendo dessa forma. Ou seja, você acaba declarando, você se torna o pioneiro daquela ideia. E lembra que a autoridade declarada é a autoridade percebida. Automaticamente, quando o seu concorrente copiar aquilo, ele está levando a mensagem, olha, eu estou fazendo porque fulano fez. Eu estou fazendo, ele foi o pioneiro de fazer e eu estou fazendo. E tem um ponto muito positivo nisso tudo, que significa que, vamos lá, o arranjo aéreo é um item adicional que você pode colocar dentro do seu projeto e faturar mais. Perfeito. Então, se eu fiz e o concorrente fez também, significa que ele está propagando a minha ideia. Ele está propagando aquilo que eu plantei. Significa que eu estou usando aquela ideia que eu trouxe, eu fui pioneiro em trazer, eu fui ágil, contei que era minha, e o que está acontecendo? Ele está levando, ele acha que roubou, mas não. É como se fosse. Vocês sabem que, por exemplo, na floresta, a árvore ela não dá a fruta à toa. Vamos dar uma maçã. Você acha que a maçã é boa, docinha, porque a árvore foi generosa em fazer aquela maçã ali? Não, claro que não. Ela só quer que seja doce para atrair os animais e que possa comer e levar aquela semente para um lugar mais distante para que possa florescer uma nova árvore. É a mesma coisa que você tem que fazer com a sua ideia. Você traz, comunica, é ágil, tá bom? É pioneiro em trazer algo novo e ali a sua concorrência vai copiar. Perfeito. Quando ela copia aquilo que você está fazendo, ela vai mostrar para a audiência dela que está construído que, olha, é possível você colocar isso também.
Ou seja, aquele adicional que você fez, que você pode faturar mais, ela está dizendo para todo mundo, olha como fica legal colocar isso aqui na festa. Vamos colocar isso aqui na festa. Ou seja, ela sai propagando para as pessoas, todos os convidados dela também, que está naquele evento que ela fez. Tá vendo mais aquela opção e quando chegar um outro cliente para você, ele vai chegar ciente e consciente daquela possibilidade de arranjo, por exemplo, de colocar por cima da mesa do bolo que antes ninguém colocava. Você consegue entender como tem essa propagação da sua ideia, a propagação daquilo que você criou? Tá ficando claro para vocês? Se tiver, coloca aqui o leãozinho se estiver fazendo sentido, tá bom? Outro ponto, vamos lá, enviar essa aula para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Eu falei para você ser pioneiro, né? E agora vamos já dar antecipação. Quem se antecipa, governa. Não espere o tempo ruim. Não dê tempo nem do seu concorrente respirar. Esteja sempre com novos formatos, ideias, modelos, cores. Esteja sempre se reinventando. Seja ágil. Lembra que eu falei? Seja pioneiro. Mas ao mesmo tempo se antecipe. Quem se antecipa, governa. Então, lembra que eu falei? Vai trazer aquilo ali, agora aquela coisa. Tenha cuidado nesse trazer, nessa antecipação, de você não contar antes da hora e alguém pegar aquilo que você vai fazer. Então, você precisa ser consciente. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu conheço decoradores que não fazem stories no momento da produção da festa, que é para que as pessoas não vejam aquilo ali. Ou seja, para que a concorrência não veja, para criar aquela coisa toda só para aparecer numa festa pronta. E é o maior tiro no pé quando a pessoa faz isso. Você precisa ir mostrando aos poucos de forma intencional. A mesma coisa, quando você se antecipa, você governa, você sai na frente. Então não espere o seu concorrente respirar. Vamos lá, você lançou o aéreo essa semana, perfeito, arranjo aéreo. E aí você não vai deixar ele copiar e tudo mais. Quando você lançou o aéreo, no próximo evento, na próxima semana, você já vai colocar o aéreo com a cascata floral caindo da mesa do bolo, com acabamento floral em cima do painel principal, sei lá, você vai colocar o bolo girando, você vai colocar as flores flutuando, enfim, pensa aí com a sua criatividade. Se não dá tempo dele respirar, você se transforma no agente que traz sempre as melhores ideias, que se antecipa com as ideias. Com isso, ele não tem como respirar e nem prever o seu próximo passo. Você consegue compreender? Porque quando você fica só na mesmice, vamos lá, se você faz 3 festas seguidas com o mesmo estilo de painel, é muito fácil para mim olhar para você e saber qual vai ser a próxima festa. Eu posso te copiar. Eu posso copiar você de uma forma muito simples. Mas se cada festa você muda a proposta, se cada festa você brinca com o que está fazendo, se você não deixa ser previsível aquilo que você está ali criando, eu não tenho como prever o que você vai fazer. Eu não tenho como atirar. É como se você fosse o alvo e você ficasse assim o tempo todo. Eu não consigo focar em você. Então, quando eu tento aqui, você foi para cá. Quando eu coloco para cá, você foi para cá. É isso quando eu falo de se antecipar para governar. Quem se antecipa, governa. Não espere o tempo ruim. Não dê tempo nem do concorrente respirar. E esteja sempre com novos formatos, ideias, modelos e cores. Se você faz 10 festas com um estilo de composição igual, como é que você não quer que o seu concorrente não copie? Se ele olha para você, funcionou. Ele fez 10 festas assim. Então, o jeito aqui é fazer a festa com esse estilo de mobília aqui, nesse jeitinho que está sendo aqui. Sendo que não é, mas o pensamento dele pode ser, tá bom? Então deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. E nisso, quando eu falo de se antecipar para governar, principalmente para quem enfrenta o concorrente, que ele faz muito similar ao que você fez com um preço menor. Então você precisa ser mais ágil ainda, se antecipar ainda mais para cada vez você não deixar ele ali te acompanhar. Você como se estivesse andando no labirinto e que só você sabe a saída ali. Porque só você sabe a saída. Lembra que eu falei? O repertório é seu, a criação é sua. O que você colheu de informações, só você sabe. Então aquilo ali que cria o repertório, que faz você criar autenticidade linkada com a criatividade e com isso você vai criar um projeto que é só a sua cara. Então vamos lá. Por exemplo, lembra que eu falei de que às vezes a gente olha aquela repetição da decoração e acha que é aquilo que faz sentido. Eu, por exemplo, uma vez achei que um determinado estilo de mesa da concorrência, porque tinha várias iguais e de várias cores, era o segredo do sucesso. Isso quando eu estava começando lá no início.
E aí, eu já contei, inclusive, isso aqui em outra aula. O que eu fiz? Não juntei muito dinheiro, na época o conjunto de mesa foi R$ 1.000, e R$ 1.000 para mim era muito dinheiro. E eu peguei esses R$ 1.000 e comprei uma mesa, achando que eu conseguiria competir, achando que eu iria também atingir o mesmo público com aquele mesmo estilo de mesa, igual. E eu lembro que foi um desespero para mim, porque as mesas vieram todas quebradas, não era do mesmo tamanho. E ali eu me dei conta, se cada mesa foi R$ 1.000, a pessoa tinha mesa de todas as cores, como é que eu ia competir? Como é que eu ia arrumar verba para competir com isso? Então, lembra que eu falei? Eu estava na sombra. Eu estava no passo daquela pessoa. Isso significa que, se eu estou na sombra e a minha perna é curta e eu estou dependendo do passo daquela pessoa, se a minha perna é curta e a pessoa com um passo dele, que vale 3 passos do meu, significa que eu nunca vou acompanhar. Mas também, ao mesmo tempo, eu nunca consigo sair porque eu estou na sombra e eu estou dependendo do movimento dele. Então eu não saio da sombra, mas também não consigo acompanhar. Consegue entender? Então quem está na sombra está assim. Por muito tempo eu vivi nessa questão da sombra do que o mercado colocava. Eu ficava tentando me adequar ao que um concorrente ou outro fazia e não buscava encontrar o meu estilo próprio, tá bom? Pessoal, vamos mandar essa aula para mais pessoas, tá bom? Encaminha o aviãozinho aí. Então vamos lá. Outro ponto agora. Não seja previsível. Você não pode ser previsível. O próximo passo. Qual será o próximo passo? O concorrente ele não pode saber qual é o próximo passo. Não significa que você vai esconder as coisas, como eu falei para você. Significa que você não vai mostrar o que você vai fazer. Não significa que você vai esconder a festa. Eu vou colocar aqui um painel novo nessa festa e eu não vou mostrar para ninguém. Só vou mostrar quando a festa estiver pronta. Isso é o maior tiro no pé. Você precisa mostrar para conectar as pessoas, para mostrar o painel novo que você trouxe, que você se antecipa, que você se governa. Você consegue compreender? Então, não significa que você vai esconder as coisas, tá bom? Mas você vai sempre por caminhos estratégicos que as pessoas não esperam. Isso é não ser previsível. Tá bom? Então, ser previsível é sempre ir por caminhos estratégicos que as pessoas não esperam. Vou repetir. Não ser previsível é sempre ir por caminhos estratégicos que as pessoas não esperam. Lembra que eu falei para vocês? Você vai fazer um arranjo aéreo e aí você pega e se antecipa mostrando essa estratégia. Porém, ninguém sabe que no próximo evento você vai colocar aquele arranjo que você já fez com um outro design floral que ninguém espera, com outro estilo de coisa. Ou talvez que você vai colocar uma flor que ninguém nunca trabalhou. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? Tá ficando claro para vocês? Então vamos lá. Outro ponto. Seja o que fala. Tá bom? Seja o que fala. Aprenda a se comunicar de forma intencional e estratégica. A fala é uma arma poderosa para você educar o seu concorrente. Aí você pode estar pensando, agora você endoidou de vez, né? Eu educar o meu concorrente, eu vou fazer com que ele tenha ferramentas que vai fazer ali ele saber tanto quanto eu. Quando você você traz informações no seu conteúdo, naquilo que você traz, e lembra que nós falamos lá no início da aula, aquele concorrente que fica monitorando tudo que você faz, quando você traz essas informações e você educa, vamos lá, você tem um concorrente que não tem a mínima noção do que é ser um decorador. E ele age como um montador de festa, achando que é decorador. E aí o que acontece? Ele também não consegue se posicionar, vem muito baixo porque não tem a postura de um decorador. Aí você traz no seu conteúdo, buscando trazer clareza para a mãe da diferença do que é um decorador, um montador e um locador. Ou seja, no seu conteúdo, você está elevando o nível de consciência daquela mãe, para que ela identifique e enxergue que você é o decorador e os demais são montadores. Ou seja, que o decorador entrega uma diferença que o montador não entrega. Mas aí, quando você fala sobre isso, além de você elevar o nível de consciência da sua audiência, você educa seu concorrente. Porque talvez nem ele sabia essa diferença. E a partir do momento que, através de você transbordou sobre a vida dele, através de você, ele entendeu que ele não era um decorador. E ele faz, opa, eu estou errado, eu preciso aqui
me ajeitar. Eu estou sendo um montador. É por isso, olha o que ela falou. Então, esse tipo de cópia é bom. É esse tipo de cópia que nós precisamos, que o nosso concorrente, aquele que pega no nosso pé, aquele que copia tudo que a gente faz, que a gente precisa pegar ele e transformar. Lembra que eu falei para vocês? Eles vão ser um propagador daquilo que eu quero. Eu vou trazer, eu vou elevar o nível da minha consciência e vou transformar aquele decorador que não sabe de nada em um agente propagador daquilo que eu quero. E vou dizer uma coisa para você. E está muito mais fácil, porque se ele não tem informação, ele vai levar a informação que eu falar para ele. Porque é de mim que ele está tendo referência. É de mim que ele está pegando no meu pé. Está pegando no meu pé? Tá bom, então você agora vai fazer aquilo que eu quero. Está conseguindo compreender? Está tendo clareza para vocês? Então, a gente vai transformar. Ah, Joel, então vamos lá. Eu comecei aqui colocar, eu estou elevando o nível da consciência da minha audiência, mostrando para eles a importância de ter vários ambientes. Eu colocar aqui uma mesinha para criança, de contratar todas as pessoas do meu time. Joel, eu acabei de criar meu time. Quem é aluno sabe da aula de como estabelecer o time. E agora meu concorrente está criando um também. Que bom! E bom significa que todo o mercado está se elevando junto. Entenda uma coisa que eu falei lá atrás. Se o cliente, não, o convidado chega na festa do cliente do seu concorrente e ele copiou algo seu, está propagando aquilo que você plantou. É como se fosse uma árvore que vai dar vários frutos. Se numa festa que o seu concorrente fez tem 100 convidados, exatamente, Mila. A concorrência ela pode elevar o nosso mercado. A concorrência, inclusive, nos tira da zona de conforto. Então, lembra que eu falei lá no início da aula, o concorrência não é o grande vilão. E se for o grande vilão, nós vamos transformá-lo em aliado. É sobre isso. Então, se tiver 100 convidados na festa que o seu concorrente decorou, ele não vai fazer aquela festa para 100 pessoas. Ele não vai conseguir dar conta. Significa que o que ele pegou de você, aquela semente que ele pegou de você, ele plantou lá no terreno dele, que vai frutificar mais uma vez e vai retornar para você. Até porque não tem como quem é abundante viver na escassez. Não tem. Vai tudo retornar para você novamente. Então vamos lá. Você está ali lutando, não sei o que, elevando o nível de consciência da audiência, da sua cliente, para que ela coloque uma fachada, para que ela coloque mais cenários, para que coloque mais mobílias, que coloque mais balões. E o seu concorrente percebeu isso. E ele começou a fazer também. Que bom. Significa que ele está mudando a mentalidade das pessoas, da importância de uma festa ter mais ambientes. Olha, você estava numa luta sozinho, se desgastando para mudar a cabeça de todo mundo. É como se você fosse uma abelhinha tentando apagar o beija-flor. Você já viram a história do beija-flor tentando apagar um incêndio na floresta? Que ele ia lá no lago, pegava uma gotinha de água e tentava apagar fazendo a parte dele. Imagine se todo mundo da floresta se juntasse para apagar aquele incêndio. Você consegue entender? Então você é o agente transformador do mercado. Ele vai propagar tudo aquilo que você quer. Então, seja o que fala, aprenda a se comunicar de forma intencional e estratégica. A fala é uma arma poderosa para você educar o seu concorrente, tá bom, pessoal? 12 pessoas apenas, 25 pessoas simultaneamente e eu deixo a aula salva, senão eu vou arquivar, tá bom? E quando eu prometo eu cumpro, você sabe disso, eu libero a aula só para depois, para a próxima mentoria, tá? Essa aula aqui não era nem para ser gratuita, vamos dar. BK Eventos, procure inovar sempre no serviço, é sobre isso. Mila, a concorrência faz a gente se mexer. Sim, claro. Exatamente isso. Mila, estudar e tem mais festas lindas, o mercado só tende a crescer. É sim, claro. Quando a gente estuda, é o que eu falei para vocês. Quando a gente estuda, ele não tem acesso à nossa mente. Ele não tem acesso. Inclusive, o que eu estou falando aqui, você não encontra em lugar nenhum. Não encontra em lugar nenhum. E você, geralmente, a concorrência, olá, da Angola, a BK Eventos, que massa. E aí o que acontece? A gente, quando pega e o nosso mercado como um todo, ele coloca a concorrência como um grande vilão. E pode até ser, eu não estou dizendo que não é. Eu não vou dizer para você que a concorrência é um conto de fadas com pó de pilim-pim-pim, não. Porque o concorrente ele vai sim botar... Lembra que eu falo para vocês, mercado de festa ele é um jogo. E num jogo só um ganha. Só um lado vai ganhar. Então não estou dizendo que o concorrente ele vai aliviar para você, não. Só estou dizendo que através disso você consegue pegar e se posicionar e usar a seu favor. É isso que eu quero que você compreenda, tá bom? Outro ponto aqui.
Milha, para mudar o mercado sozinho é difícil. Principalmente se está ali há muito tempo. Exatamente isso, Milha. É muito difícil você destronar, eu vou utilizar o termo, não que ninguém destrone ninguém, porque cada pessoa vai ter o seu lugar dentro do mercado ocupado, tá? Mas eu vou usar esse termo destronar, quer dizer que ocupar ali a mesma liderança. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, nós precisamos ter a estratégia que facilita tudo isso para que a gente alcance o mesmo. E tudo isso vem do nosso repertório, vem da nossa criatividade ali de buscar esses pontos e sair na frente desse tipo de pessoa. Inclusive, educar o concorrente é uma das grandes sacadas que a gente tem para facilitar aí esse caminho, tá bom? Outro ponto agora, ó, se posicione como líder, autoridade e especialista. Não tem como vencer um líder que é autoridade e é especialista. Líder, ele lidera, ou seja, ele lidera os fornecedores, ele lidera o cliente, ele lidera o mercado como um todo, ele lidera a concorrência. Não tem como você competir com um líder. Não tem como você competir com uma pessoa que é autoridade naquilo que ele está fazendo. E é especialista, ou seja, o especialista ele sabe do que está falando. Ele, no tom da voz dele, ele transmite tudo aquilo que ele sabe. Ou seja, se eu estou transmitindo para minha cliente a importância de colocar vários ambientes, e eu provo para ela porque é importante ter um lounge, porque é importante ter uma fachada, porque é importante ter a mesa da família, eu sou um especialista naquele assunto. Então não tem como o concorrente que não sabe, que ele não sabia nem qual a diferença do montador, decorador, do locador. Ou seja, você automaticamente já se coloca acima dele ali e ele começa a te respeitar. Ele pode até não admitir. Que ele admitir isso para você vai ser quase que impossível, tá? Fique ciente disso. Porém, como você está posicionado como líder, autoridade, especialista, automaticamente ele vai começar a seguir, mesmo que seja contra a vontade. Lá na caixinha, teve uma pessoa que colocou bem assim, que a concorrente dela não falava com ela, mas copiava tudo que fazia. Olha que legal! Ou seja, eu não dou o braço a torcer para você, mas tudo que você faz é tão bom que eu vou fazer também. Ou seja, líder, autoridade, especialista. Então, nós precisamos ser líder no nosso mercado, liderar nosso time, liderar nossos parceiros, liderar nossos fornecedores, demonstrar essa liderança também, ser autoridade naquilo que nós estamos fazendo. Outra coisa, liderar o cliente também. Quanto decorador que eu vejo que é liderado pelo cliente. Então, não consegue vender um cenário a mais porque o cliente ali, ó, não é que a gente vai forçar o cliente não, tá? Mas nós precisamos liderar ali no momento da venda, liderar qual o caminho que tem que seguir e o decorador, ele não sabe fazer isso. E muito menos se demonstrar especialista. Tem decorador que ele não sabe a diferença de uma marca de balão para outra. Se o cliente questionar o tempo que o balão, se é duradouro ou não aquele balão na festa, ele não sabe dizer, que ele não é especialista. Vamos lá. Quando o cliente ou parceiro solicita meus serviços, apresento meu orçamento. E se ele dizer que está caro, eu convido a pesquisar outros serviços de outras empresas, mas eu fico descansado. É sobre isso. A gente precisa ter essa clareza. Não estou dizendo aqui para ninguém deixar de ser competitivo não, tá? É como eu falei para vocês. É um jogo. Jogo se vence com estratégia. Jogo se vence tendo as ferramentas corretas ali contra a concorrência. Muitas das vezes a gente ser flexível faz nós vencermos ali esse jogo momentaneamente. Porém, nós não podemos nos comparar com aqueles que estão fazendo abaixo do mercado. O mais fácil é utilizar tudo que a gente sabe, a nossa liderança, a nossa autoridade e em que nós somos especialistas, usar tudo isso para que a gente eduque esse concorrente e ele comece também a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Por que isso? Ah, Joel, mas ele vai fazer aquilo que eu estou fazendo. Joel, eu paguei para aprender isso e ele vai pegar de graça? Sim. Sabe por quê? Porque você pegou toda a mentalidade, você que tem todo o conceito de tudo aquilo que está acontecendo. Então, quando ele pegar aquilo que você já fez, lembra que eu falei que você não vai esperar ele, você não vai dar de fôlego, você entregou um, já está em outro, colocou em um, já está em outro. Você não é previsível, então você vai estar fazendo ele crescer e vai, ao mesmo tempo, fazer seu mercado crescer e você está sempre à frente. Lembre que nessa busca dele de copiar, você está fazendo um bem a ele, você ainda está fazendo um favor, está sendo humano de fazer ele crescer também. Ao mesmo tempo, você está elevando o seu mercado, conscientizando mais pessoas, usando a força da rede social
dele para colocar a favor de você. Ou seja, a favor do seu movimento, a favor da sua ideia, a favor daquilo que você idealiza e acredita. Você consegue compreender? Você foi tão forte naquilo que você fez que você convenceu até o seu concorrente a trabalhar, entre aspas, para você. Então, a gente precisa ter essa clareza e essa noção. Então, vamos lá. Se conecte com o cliente através da sua marca pessoal e através do relacionamento. Quando você se conecta com o cliente através da sua marca pessoal, Joel, o que é marca pessoal? Eu não vou contar. Se atingir 25 pessoas, eu conto que é marca pessoal. Se não atingir, eu também não conto. Tá? Fica lá para a próxima mentoria que vai acontecer entre agosto e setembro. E aí eu conto tudo, que é marca pessoal, enfim. Tá? Se conecte com o cliente através da sua marca pessoal e através do relacionamento com o cliente. Ou seja, ele pode copiar vários pontos que você tem. Mas você, lembra que eu falei? Você é único. Você é você. Consegue entender? Você, o jeito que você fala, o jeito que você conversa, aquele carinho que você, ao tratar o cliente, aquele apoio que você entregou a ele, aquele aconchego que você entrega a ele naquele momento de aflição, de ansiedade que ele está tendo ali naquela parte de confecção, de criar, enfim, às vezes um atrito ou outro que casa com a família por conta da festa, todo esse suporte que você dá, é só você que consegue. Então, o outro ele não vai conseguir fazer. E talvez ele até faça, mas do jeito dele, porque cada pessoa é único. Então, quando você se conecta através da sua marca pessoal e através do relacionamento com o cliente, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, use isso a seu favor, o de se conectar através de quem você é, através do relacionamento com o cliente, através de como você conduz toda a estrutura dentro ali da sua empresa. Então, pode até ser que você seja copiado, mas você, a sua essência, o olho no olho ali com o cliente, o momento que o cliente chega para falar com você, a condução até o dia da festa, isso ninguém vai conseguir copiar. Então, aquele cliente que desfrutou de tudo isso que você é, aquele cliente que desfrutou desse gostinho de que é ter uma festa conduzida por você, ele vai falar para o outro, olha, até foi mais barato, até tem um trabalho similar, mas se você for ali, você vai ver como você é amparado. Então, a palavra do outro a favor de você. Consegue compreender? Então, quando você usa essa conexão, você fica imbatível. Então, vamos lá. Agora começa de verdade aqui o negócio. Ó. Amplie a sua mentalidade, pois ela pode ter acesso à ideia. Vamos lá. Ó. Amplie a sua mentalidade, porque o seu concorrente pode ter acesso à ideia, mas não à fábrica de ideias. Isso que você está fazendo aqui hoje, você está ampliando a sua visão e a sua mentalidade. O que você vai fazer na festa do próximo sábado é a ideia pronta. Então, sim, seu concorrente vai ter a ideia. Uma mãe pode ter a ideia, ela pode olhar e tentar e querer replicar o seu projeto e está tudo certo. Porém, não tem a fábrica de ideias. Não consegue ter esse acesso. Lembra que eu falei ao seu repertório? Então, está tudo certo. Está tudo certo. Porque no outro sábado, fora esse, você vai fazer um projeto que esse aqui já ficou para trás. Tá ficando claro para vocês? Então, pode ter acesso à ideia e não à fábrica de ideias. Então, ampliando a mentalidade, você perde o medo de ser copiado, pois você entende que a fonte é inesgotável. Porque você desapega da festa. Você se apega àquilo que faz cada dia mais fazer uma festa diferente, independente se você vai ser copiado ou não. Porque a fonte está ali o tempo todo transbordando. O seu olhar o tempo todo para onde você olha, você está captando coisas que ao longo do tempo você mesmo não vai aceitar ser mais do mesmo, sendo copiado ou não. Sendo copiado ou não, você não aceita fazer igual. Então, eu nem fui copiado, mas eu não quero fazer isso. Você chega a um ponto que você não aceita se copiar. E isso vem aqui quando você entende que a fonte é inesgotável. O seu repertório, o que você estuda, com quem você anda, com quem você conversa, tudo isso amplia sua mentalidade. Esse assunto aqui, ele não tem dentro do mercado de festas. Para você, com quem você anda é muito crucial. Essa aula aqui foi pedido de uma aluna e todo o conteúdo surgiu através de uma conversa que eu tive com um amigo meu sobre concorrência. Então, com quem você anda, amplia sua mentalidade. E a gente falando justamente sobre o tema de concorrência, nós falamos, essa conversa que a gente teve aqui, os pontos que nós tivemos aqui, concorrente nenhum tem acesso.
Então ele pode saber o que eu fiz lá no Instagram, ele pode saber como é que eu posiciono, pode saber quando eu falo que um dos grandes diferenciais da mesa é o mini vaso, mas não sabe a composição de peça. Então a fonte é inesgotável. É inesgotável. Eu posso passar, não tem problema. Quando eu falo que se você encostar a mobília atrás do painel, você ganha espaço ganha espaço num ambiente mais compacto e o concorrente lá copiar, tá tudo bem. Porque na próxima festa eu vou fazer um cenário caixa todo perfeito, que eu vou usar isso, mas ali eu vou trazer uma composição de painel diferente que eu desenvolvi agora e tá ok. A fonte é inesgotável. Então pode pegar mesmo. Propague a minha ideia. Propague. É isso que eu quero. Eu quero transbordar, eu não quero reter não. Vou trazer uma história para vocês que eu aprendi essa semana e mudou assim demais a minha cabeça sobre isso. E tem o rio, eu não vou lembrar o nome do rio exatamente, mas se eu não me engano é o Rio Jordão e o Rio Jordão e o Mar Morto. Ambos recebem, não, minto, Mar Morto e Mar da Galileia. Ambos recebem água do Mar Morto. E olha que legal. O Mar da Galileia, ele é cheio de vida, cheio de plantas, cheio de peixes. Mas sabe por que isso? Enquanto o Mar Morto só tem sal, não tem vida. E eu vou dizer uma coisa para você. O que tem vida, que no caso é o Mar da Galileia, tem porque ele pega a água que caiu dentro dele e transmite para outros rios e deságua em outros mares. Enquanto que o Mar Morto, toda a água que vem do Rio Jordão, eu posso estar trocando o nome dos mares, enfim, que são 3 mares, é muita coisa já para me lembrar. Mas enfim, vocês estão entendendo. O que acaba pegando ali toda a água, que é o Mar Morto, e não transfere para ninguém, ele acaba ficando sem vida, ele fica com obesidade, ele fica obeso, ele fica lotado de sal, não tem como gerar e nem frutificar. Enquanto que você fica só retendo, com medo, vão pegar, você não se esvazia do que é velho para colocar coisas novas. E aí você fica todo se achando porque está cheio de ideias, sendo que suas ideias são todas velhas, porque você não se esvaziou para abastecer de novas ideias. E isso é chave quando a gente compreende que eu posso colocar. Primeiro, eu vou mostrar porque eu estou mostrando para minha cliente que eu sou criativo e na festa dela eu vou fazer diferente mesmo. Eu prezo para cada festa ser diferente da outra. Pronto. Primeiro ponto aí que você tem que mostrar. Segundo ponto, eu vou mostrar porque nem eu mesmo aceito me copiar. Na outra festa eu vou mudar. Eu vou mostrar porque eu vou me tornar autoridade quando eu mostrar. Eu vou mostrar que eu sei pegar uma garagem de 3 metros e fazer o convidado circular dentro dela, eu me torno um especialista em decoração. Você consegue compreender tudo isso? Tá fazendo sentido para vocês? Cadê o leãozinho subindo aqui, pelo amor de Deus? Porque faz muito sentido tudo isso que eu estou trazendo para vocês. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar sobre isso dentro do mercado de festas. Porque é algo que as pessoas pegam. Jamile da Kadoshi. Água parada gera fungo. Água em movimento gera vida e permite transbordo. Exatamente isso. Exatamente isso. A gente precisa fazer. Se o concorrente é o nosso grande problema, então vamos ressignificar isso aí e fazer com que ele seja o nosso agente. Ele vai ser a pessoa que vai ajudar a melhorar aquele mercado para que eu possa trabalhar. Eu vou partilhar o que eu sei com ele. E não significa que esse partilhar e você está lá na casa dele, ei, vamos fazer isso aqui. Não, que isso pode ser o maior tiro no pé para você. Significa que através das suas ações e suas atitudes, você vai começar a modificar o exterior, o que está ao redor de você. É sobre isso. Então vamos lá. Ao ser copiado, ou até mesmo antes de ser copiado, agregue mais as suas ideias. Não seja previsível nem mais do mesmo. É sobre isso. Não precisa nem esperar ser copiado. Mude. Faça diferente. Não já fez assim? Então por que fazer assim? Faz de uma forma diferenciada e não seja previsível nem mais do mesmo. Joel, e qual o ponto positivo de, mesmo sem ser copiado, eu mudar ali, mesmo eu não tendo esse problema de cópia? Você faz um exercício mental de cada vez entregar algo diferenciado. É sobre isso. Então vamos lá. Aprenda a identificar onde ele é fraco, tá? Agora é chave essa parte aqui. Aprenda a identificar onde a sua concorrência é fraca. Então você precisa saber onde ele é fraco. E onde você é forte. E fraco também. Ou seja, oi Cleio, boa noite. Você precisa identificar
esses pontos, onde sua concorrência é forte e fraca e onde você é forte e fraco, para que você potencialize os seus pontos fortes, potencialize ainda mais o que é o ponto forte da concorrência em você e os seus pontos fracos você precisa camuflar. Ou seja, Joel, eu descobri aqui que eu tenho esse ponto fraco, é difícil mudar, o que eu vou fazer? Camufla. Você não precisa mostrar o qual é o seu ponto fraco. Então, o que é bom em mim, vou colocar em evidência. O que o outro concorrente é melhor do que eu, vou ser melhor do que ele, colocar em mais evidência ainda. E o que eu não sou bom, eu vou camuflar. Eu não posso deixar em evidência. Tá? Então, o que é muito nítido dentro da comunicação dos decoradores é ele deixar bem claro no que ele é fraco. E muitas das vezes ele vai nos stories ali, fica se lastimando e falando que não conseguiu fazer aquilo por conta disso, disso e disso. Sendo que ele precisa camuflar aquilo ali. Ele está dando munição. Lembra que eu falei do rei Ezequias? Ele está convidando ali a equipe do rei da Babilônia, do rei que é contra ali o rei Ezequias e está deixando ele entender tudo. Joel, mas se o meu concorrente for esperto, e ele camuflar muito bem os pontos fortes e fracos dele, tem estratégia para que isso você consiga identificar aos pouquinhos. Mas tudo isso vai ser passado dentro da mentoria, tá? A aula de como identificar pontos fortes e fracos da concorrência é dentro da mentoria, tá? É uma estratégia super legal que você vai identificando pontos similares, o que fez ele chegar até ali, pontos em comum da decoração dele. Uma coisa que eu posso adiantar aqui para vocês é o seguinte: tudo que se repete é estratégia. Então, quando você observou, lembra que eu falei para vocês não serem previsíveis por conta disso. Se o concorrente de vocês estiver aqui vendo essa aula e entender que tudo que se repete é estratégia, tudo que você repetir dentro da sua comunicação é estratégia. Ah, Joel, mas você ensina que dentro do marketing nós precisamos repetir. 50% é inspiração, 50% é repetição. Perfeito. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você tem que ter com intencionalidade aquilo que é replicado, mas naquilo que é muito característico do que você está fazendo, do diferencial ali da decoração em si, precisa ser mudado sempre. Estou falando no sentido da decoração, tá bom? Então vamos lá. Não significa que você não vai repetir o conceito. O seu conceito de monta-festa precisa ser replicado, quer dizer o geral, tá bom? Layout eu quero falar. Então, vamos lá. Quem aqui, até agora, está mudando a visão sobre o que eu falei aqui para vocês? Me contem. Está tendo clareza no que eu falei para vocês? Então vamos lá. Você tem feito tudo isso que eu falei para vocês? Tem sido esse tipo de decorador que se posiciona como líder, como autoridade, que se conecta com o cliente através da marca pessoal e do relacionamento, que amplia a mentalidade e entende que a fonte é inesgotável. Você aprendeu a identificar o ponto forte e fraco da concorrência. Outra coisa, você não espera ser copiado para poder mudar aquilo que você faz. Você é pioneiro, você é ágil, você se antecipa, você governa. Você tem sido esse tipo de decorador. Seja real com você. Se você quiser colocar aqui dentro dos comentários, tudo bem, senão você responde só para você. Você tem sido esse tipo de decorador? E aí é uma pergunta que você precisa analisar tudo que você está fazendo para que você obtenha essa resposta. Joel, não tenho sido esse tipo de profissional, não. Então, e aí? Não tem como você competir ali dentro do jogo do mercado de festas se você não está sendo tudo isso. Vai ser muito fácil ganhar de você. Ganhar de lavada assim, no estrelado deles, ó. Se você é um profissional que repete a festa, se eu faço 3 festas diferentes, eu já ganhei de você. Eu já ganhei mais visibilidade que você. E aí? Você consegue entender? Você tem sido esse tipo de decorador? Você tem feito tudo isso? Esses pontos aqui que eu falei é o que você precisa fazer para poder competir com a concorrência, tá bom? Agora vamos lá. O que vai acontecer se eu me tornar tudo isso? Joel, o que vai acontecer se eu ampliar minha visão e entender que a fonte é inesgotável? Joel, o que vai acontecer se eu identificar pontos fortes e fracos da minha concorrência? Joel, o que vai acontecer se eu não for previsível? Tudo isso que eu falei para vocês. Primeiro ponto. Como eu já falei para vocês, o seu concorrente ele vai se transformar em um propagador das suas ideias. Vamos lá, lembra que eu falei do ambiente da festa? Ele vai levar essa ideia para ele. Perfeito, perfeito. Então, aquilo que você trabalhou para vender a ideia para o seu cliente de colocar mais ambiente na festa, ele pegou. É a semente que ele está plantando e espalhando para mais pessoas. Veja
Tudo isso como uma semente que transforma o mercado como um todo. E não algo somente para o seu próprio ego, não. O mal do decorador é isso. Ele se sente copiado, lesado, porque aquilo só alimenta o ego dele. E por muito tempo eu fui assim. Por muito tempo eu fiquei mal, a ponto de às vezes ver a cópia, a mão se tremer e o celular cair da mão, indignado com aquilo. Por muito tempo eu fui isso. Então por isso que eu falo com propriedade para vocês. Porque a gente acaba tendo ego. Eu que estudei, eu que paguei, eu que fiz. Sendo que a maior bobagem, aquilo ali, eu estou elevando. Nossa, mas aquela cidade tem profissional de festa muito bom. E aí cabe a cada um se destacar, buscar meios para se diferenciarem, buscar meios para encantar o cliente que o outro não faz. Aí, no caso, vem de cada um, tá bom? Mas, levando em consideração que o seu outro concorrente, ele só depende da sua sombra, ele se torna a sua sombra, você que acaba sendo superior a ele e fazendo com que ele seja esse semeador ali das suas ideias, ou seja, ele é um propagador. A mesma coisa também é um serviço que só você faz. Por exemplo, eu vou falar por alto aqui, eu trouxe um serviço dentro da minha loja que depois outros fornecedores não, outros concorrentes começaram a fazer também. Perfeito. E o que fez? Desde o início, eu busquei trazer uma linguagem dentro da minha loja de locação, que eu era um profissional, que era uma loja voltada exclusivamente para mãe. Minha loja de locação ela não é voltada para alocar para o decorador. E que lá nós sempre buscamos encontrar facilidades para essa mãe. Olhe todo o contexto. Lembra que eu falei para vocês de trazer toda a narrativa através da comunicação, se comunicar bem? Então, perfeito. Sempre trouxe tudo isso, e quando eu trouxe esse novo serviço, pouco tempo depois, vários pontos de concorrência, vários lugares de concorrência estavam replicando aquele serviço também. Naquele primeiro momento eu me senti mal, eu fiquei indignado, mas depois eu entendi, pera, eu já tinha falado que eu tinha trazido esse serviço para facilitar, ou seja, eu já fui pioneiro nisso aqui. Eu trouxe primeiro, as pessoas sabem que eu trouxe primeiro. Tinha me antecipado, fazendo inclusive até vídeo como era que usava aquilo ali. Perfeito. Então significa que a outra pessoa está fazendo, as outras pessoas estão fazendo, e ali está divulgando aquela ideia. Eu fui pioneiro em trazer, mas a pessoa está espalhando aquilo que eu trouxe. Significa que mais pessoas vão saber que ao locar pode levar mais aquele determinado serviço. Perfeito. Show de bola. Então, mais pessoas vão comprar, mais pessoas vão vir com a consciência elevada que ao locar ele pode comprar aquilo ali de mim também. E aí a minha loja que entra em trabalho para se destacar das demais. Mas o cliente chega consciente de que ele pode comprar aquele serviço a mais. Então, a gente precisa transformar a nossa concorrência em um propagador da ideia. Exatamente isso, Mili. Você já satisfez a expectativa do seu cliente e a fonte inspiradora transborde de você. Então descanse e continue frutificando. É sobre isso. É sobre isso. Então vamos lá. É isso que vai acontecer. Primeiro ponto que acontece quando você começa a se tornar tudo isso que a gente falou. Outro ponto. A atitude da sua concorrência reforçará ainda mais o seu posicionamento. Que o seu trabalho é tão diferenciado que até os profissionais do mercado querem fazer também. Então vamos lá, deixa eu replicar isso aqui para você. A atitude da sua concorrência reforçará ainda mais o seu posicionamento, que seu trabalho é tão diferenciado que até profissionais do mercado querem fazer também. Exemplo, a bolsa falsificada reforça ainda mais o posicionamento de alto padrão da Chanel e do status que ela tem, a ponto de alguém usar uma falsificada apenas para falar que tem e usa algo da marca, já que ela poderia comprar uma comum, original de marca inferior, mas ela quer a líder. Deixa eu replicar isso aqui para vocês. Deixa eu só tomar água aqui rapidinho. A atitude da pessoa que fica copiando você. Ou seja, você já tem um posicionamento aqui de líder, governante, que se antecipa, que sempre está trazendo novidades. Você já tem todo esse posicionamento ali em evidência. Perfeito. A atitude dele vai reforçar ainda mais o seu posicionamento, Joel. Por quê? Primeiro que ele está propagando aquela sua ideia. Está replicando aquele posicionamento seu lá no perfil dele. Ou seja, aquilo que você está fazendo, ele está replicando cada vez mais.
Quando você vê ele replicando, você também já busca mudar. E nós vimos agora no tópico anterior de mudar antes de ser copiado. Então, ou seja, você vai estar sempre ali em constante movimento, sempre transbordando, sempre se esvaziando para colocar coisas novas. Perfeito. Então, a atitude dele reforçará ainda mais o seu posicionamento, que seu trabalho é tão diferenciado que até profissionais do mercado querem fazer também. Um exemplo, a bolsa falsificada reforça ainda mais o posicionamento alto padrão da Chanel e do status que ela tem, a ponto de alguém usar uma falsificada apenas para falar que tem e usar algo daquela marca. Ou seja, ele se conforma, é falsa, mas é da Chanel. Ou seja, não é original, mas é Chanel. Eu quero essa aqui porque é Chanel. Você consegue compreender? Já que ela poderia comprar um comum, original de uma marca inferior, ou seja, não é falsificada, porém não é de uma marca famosa, ele poderia comprar de uma marca inferior, mas ele quer, aqui é líder, ele quer vivenciar, poder dizer, olha, é da Chanel, esse tênis é da Nike, mas não é original, mas é da Nike. Essa bolsa é da Chanel, não é original, mas é da Nike. Esse perfume aqui é da Prada, não é original, é só a essência, não é original não. Não, mas é o cheiro que a Prada vende. Tudo isso só reforça o posicionamento que ela é boa, de que ela é líder, de que ela é alto padrão. Tudo isso só reforça, a ponto de eu me conformar em usar um falsificado para poder dizer que eu tenho aquilo ali daquela determinada marca. Então, tudo isso que acontece só reforça ainda mais. Só reforça ainda mais. Você consegue compreender? Então, quando ali tem uma bolsa falsificada, que você olha para aquela bolsa, para a original, para a falsificada, você consegue de cara, mesmo assim, dizer, essa aqui é original. Você percebe pela costura, você percebe pela qualidade do material, mas a outra pessoa que está ali, ela está feliz da vida, sabendo que é falsificada, mas ela pode sentir pelo menos um gostinho do status que aquela marca transmite. Então, até a falsificada, que rouba um pouco da lucratividade, só reforça ainda mais o posicionamento. E outra coisa também, quando uma pessoa que realmente tem condições de comprar um original, ele sente ainda mais desejoso ainda de comprar aquela marca, porque primeiro é caro e as pessoas têm o desejo de ter e não têm dinheiro para comprar. Ponto. É sobre isso. Então, isso aqui, quando você tem essa clareza, você ali já começa a jogar suas crenças ali, naquele apego que você tem da concorrência está copiando. Às vezes a concorrência copiou, foi coisa besta. Coisa besta que não faz, tipo assim, são coisas básicas. Ah, ela copiou o jeito que eu botei o balão. Problema. Aí na próxima página você vai e muda o jeito de fazer o balão. Porque é você que está à frente da luz, fazendo com que a sombra replique aquilo que você está fazendo. Tá? E isso aqui serve também se você hoje é o replicador dentro do seu mercado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se dentro do seu mercado você é o replicador, você não vai chegar a nenhum. Todas as pessoas podem pegar qualquer grande nome dentro do mercado de eventos que se destacaram, eles têm um estilo de trabalho só dele. Bonito ou feio, eles pegaram o estilo de trabalho deles e se seguraram até o fim, defendendo aquilo que eles acreditam, aquele jeito que eles decoram. Aqui não estou para jogar se é bonito ou feio, mas eles se destacaram porque tem o jeito próprio. Quem fica pegando aquilo ali o tempo todo, não vai. É como se estivesse ali pegando a marca inferior, da bolsa inferior, do perfume inferior, para tentar alcançar. Tá bom? Então fica aqui, não vamos só culpar a concorrência não. Muitas das vezes nós estamos sendo esse concorrente vivendo na sombra também, como eu falei para vocês. Outro ponto. Quando você faz todos os pontos que eu falei no tópico anterior, você usa a força da comunicação dele para reforçar aquilo que você já falou no seu Instagram. Ou seja, provando que você lidera ele sobre o mercado. O que foi que eu falei para você ser o líder da comunicação? O líder, deixa eu ver que eu já esqueci. A partir de 3 palavras já é muita coisa para mim para lembrar. Vocês sabem disso e se acostumem, tá? Então vamos lá. Se posicionar como líder, autoridade e especialista. Então, quando você usa a força da sua comunicação, Joel, vou trazer aqui na minha comunicação tudo para que eu eleve a consciência do meu mercado, a consciência da minha audiência, da minha cliente. Quando você usa essa força e ele replicou aquilo ali lá do outro lado, significa que ele está provando que você lidera. Você está liderando. Porque você trouxe uma informação, uma elevação de consciência que até ele está replicando no Instagram dele.
Então, automaticamente, isso é a validação de que você é líder daquele mercado, que você é a autoridade, que você é o especialista. Então, quando você aplica todos aqueles pontos que eu falei para você, você automaticamente está ganhando de volta tudo isso aqui também. Então, deixa ele copiar, não tem problema não. Tudo isso vai voltar para você de um lado muito positivo, tá bom? Outro ponto. Ao educá-lo, vamos lá, lembra que eu falei da educação do seu concorrente? Ao educá-lo, você eleva o nível de consciência dele, ocorrendo a valorização do mercado local. Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Se eu tenho um mercado onde as festas, por exemplo, não se coloca a mesa posta. Perfeito. E eu começo a implementar nas minhas festas a mesa posta. Ok. E aí eu observo que e eu começo a falar da importância da mesa posta. Não, porque a mesa posta é isso, a mesa posta é aquilo. É legal fazer isso, né? Que seja para a mesa da família, não sei o que, papapá. Cria a narrativa lá da comunicação que eu falei para vocês. Joel, como é que faz uma narrativa? Como é que se comunica bem? Mentoria, tá bom? Não espere que você vai receber isso aqui gratuito, não, que eu não tenho nem tempo para isso. Você vai ter que lá comprar a mentoria, vai ser a partir de R$1.000. O link de espera, do grupo de espera, tá na bio. Então você clica lá, fica no grupo lá junto comigo. E aí você vai saber todas as informações primeiro por lá. Quando for acontecer o lançamento da próxima mentoria, a mentoria Sublime, então só pelo nome você já sabe aí que realmente vai ser algo alto padrão. Então, quando você está lá dentro do grupo, fica quietinho lá aguardando. Quando a gente lançar, vai saber todo mundo primeiro lá, vai comprar com preço especial, primeiro ponto, e vai ter bônus também para as pessoas que estiverem nessa mentoria junto comigo. Então, tudo isso você vai saber lá, tá bom? E aí você está elevando o nível de consciência dele. Então ele pegou aquilo que eu estava falando para vocês, como você estava comunicando da importância da mesa posta, isso, aquilo, tudo mais, e ele começa a replicar também no Instagram dele. Ou seja, você está pegando aquilo que você influenciou, seja o influenciador da sua própria marca. Isso é muito legal. Isso vai vir através de onde? Do seu posicionamento de liderança no Instagram, comunicando de forma assertiva e intencional. Então você pega tudo isso e ele vai replicar no Instagram dele. Ah, me copiou, não sei o que, não fazia. Que bom. Significa que a sua mensagem está tendo mais alcance. Significa que aquilo que você plantou está frutificando no Instagram dele e mais pessoas da sua cidade vai começar a pedir mesa posta para você também, porque vai propagando, vai vendo, ou seja, eu fui na festa de fulano, tinha mesa posta, e aí o que acontece? Só que ele se identifica com o seu jeito de trabalhar, e aí ele chega para você e pede mesa posta também. Então, aquilo que você plantou, que o concorrente aparentemente pegou de você, ele estava sendo um propagador, um agente que leva a sua informação que você plantou ali com qualidade dentro do seu Instagram, e ele pega e vai trabalhar para você. Você transforma o que era para ser ruim, você transforma o seu concorrente num agente que vai trabalhar ali para você, fazendo que tudo isso se propague e você transforme em retorno financeiro para você. Parece loucura, né? Mas quando você transborda, quando você traz a sua comunicação muito assertiva e forte, e consciente daquilo que você quer, liderando o seu mercado, tudo isso vai se transformar e voltar para você. A mesma coisa, quando você fica incomodado, meu Deus, o concorrente fez uma festa maior. Ok, significa que pessoas estão vendo a possibilidade de que é possível dentro daquela cidade fazer uma festa maior também. Então, o concorrente aqui replicou uma fachada que eu fiz. Que bom, ele está usando o que você fez para comunicar para a audiência dele e para os convidados que estão naquela festa que é possível fazer uma fachada. Então significa que, vamos lá, naquela festa 100 convidados, nem todos os 100 vão fazer festa com ele. Então a sua ideia retorna para você novamente. Então vamos parar de ser egoísta e achar que tudo aquilo é nosso e pegar também aí, aprender a dividir para que o nosso mercado ele cresça como um todo, tá bom? Então vamos dar outro ponto. Quando você aplica tudo que eu falei no tópico anterior, você faz com que ele trabalhe como seu aliado e você fazer ele trabalhar como seu aliado de forma subjetiva, tá? Não estou mandando que você ficar de amizadezinha com o concorrente, não. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Como eu falei para você, não tem um poder de dizer faça amizade e não faça amizade, porque você precisa conhecer o ser humano que está ali por trás e cuidado com as facadas nas costas, que o mercado de festa tem muito disso, tá? Tá avisado.
Eu não vou dizer para vocês que é um mar de rosa não, porque eu estaria mentindo. Já levei tanta facada nessas costas e eu não posso dizer para você que todo mundo vai ser assim, mas também nem posso dizer para você que fique de mimimi tititi, porque é um jogo e um vai ganhar vai perder. E o que perder com certeza não vai ficar feliz, ele vai tentar puxar a rasteira para você. Fique bem claro disso. Então vamos lá. Você vai fazer com que ele trabalhe como seu aliado, e trabalhar como aliado não significa que você vai fazer aliança com ele, tá bom? Então, divulgando e reforçando o seu estilo, ideias, posicionamentos, pensamentos e conceitos. Então, quando você traz tudo isso ali como um todo, estilo, ideias, posicionamentos, pensamentos e conceitos, utilizando todas as ferramentas que eu passei naquele tópico anterior, você está ali, ó, anos-luz à frente dele. Outra coisa, levando em consideração que tudo isso ele está dependendo de você fazer. Então ele precisa que você faça para que ele replique. Precisa que você faça que ele replique. Aí o que vai acontecer? É como se você estivesse semeando e ele plantando também junto com você. E aí você continua sempre à frente. E aí quando você volta para colher os frutos, você colheu o fruto que você plantou e com o fruto que ele plantou também. É como se você tivesse um funcionário ali gratuito naquela caminhada. Você jogou uma sementinha, perfeito. Ele também, jogou uma sementinha, vou fazer também. Então, quando você volta colhendo, você colhe o seu e o dele. Porque ele também foi um agente propagador disso tudo. A mesma coisa quando você é pioneiro, automaticamente, mesmo que você não queira entregar resultados para sua concorrência, você entrega. Quando você é líder, mesmo que você não queira, você entrega. Porque a partir do momento que você faz um festão e a pessoa se identifica com outro profissional, ele vai até o outro pedir, eu quero uma festa também nesse estilo aqui. Ou quando a pessoa vai pedir 2 orçamentos. Então pede orçamento a você e orçamento ao outro. Automaticamente você abençoa o outro, você transborda sobre o outro também. Então vamos lá. Então já que é para deixar o outro receber, então vamos fazer isso com intencionalidade para que retorne de uma forma muito mais rápida para você também, tá bom? Então, com tudo isso, você faz com que ele trabalhe como seu aliado, divulgando e reforçando seu estilo, ideias, posicionamentos, pensamentos e conceitos. Isso aqui, ó, virada de chave. Tá fazendo sentido para vocês? Cadê o leãozinho? Aqui, subindo. Cadê o leãozinho? Que eu não tô vendo o leãozinho. E tô dizendo para vocês, ó, não deu as 25 pessoas, tá? Vou dar uma segunda chance. Eu vou colocar 10 comentários lá no feed. Se tiver 10 comentários, eu vou deixar ela salva. Se não, falei para vocês, eu vou deixar dentro da próxima mentoria, tá? Não tenho problema nenhum em arquivar essa aula. Outra coisa, vamos embora. Agora, pergunta-chave para encerrar aqui essa aula. Ficou claro para vocês? Me contem. Ficou claro para vocês? Quero saber. Cadê o leãozinho subindo aqui? Meu leãozinho. Meu leãozinho subindo. Vocês sabem que o nosso símbolo é o leãozinho. Aqui, ó, decorando o leãozinho. Tá ficando claro? Nosso leãozinho. Para quem está chegando agora, que não sabe ainda, eu sempre trago a história do decorador leão e do decorador elefante. O que acontece? O decorador, o leão, né? Estou trocando tudo aqui. O elefante, trazer aqui 2 ilustrações para vocês, 2 historinhas para vocês que eu gosto bastante. O elefante, quando ele é pequenininho, ele é acorrentado dentro do circo. E aí o que acontece? Ele fica ali preso naquela jaula e ele, inicialmente, assim que é preso, ele fica tentando romper aquela correntezinha e não consegue, porque realmente ele não tem força para romper. E aí o que acontece? Ele ali é treinado, ele é adestrado e ele sai toda noite, vai fazer o showzinho dele, sobe em cima da bola, brinca e tal, volta para a jaula, é acorrentado de novo e nisso vai, passando ano após ano, dia após dia, e é assim que ele continua. Perfeito. E aí o que acontece? E ele cresce e ele acha que ele para de tentar de romper aquelas correntes, porque a vida toda foi assim. Então tem que ser assim, vai continuar assim. Ele não tem força para romper, porque quando ele tentou, ele não conseguiu realmente romper aquelas correntes. Então ele para de tentar. Só que ele está com uma força descomunal dentro dele, porque ele cresceu e ele não reconhece por conta das crenças limitantes que ele adquiriu lá no passado. E você sabe que a neurociência fala que tem uma porcentagem que eu não lembro exatamente, sou péssimo para lembrar de cabeça, que uma grande porcentagem das nossas crenças limitantes ela acontece do 0 aos 7 anos de idade. Então o elefante ali, quando é pequenininho, ele tem aquela crença porque ele era frágil, ele não ia conseguir romper. E aí ele cresce.
Para que ele consiga romper aquela corrente, o circo precisaria pegar fogo para que ele se visse assustado e talvez tentar fugir. Nesse tentar fugir, romper aquela corrente, senão ele vai morrer ali dentro. Na nossa vida enquanto decorador, o circo pega fogo quando falta dinheiro, quando vem um concorrente muito mais forte que a gente se vê acorrentado sem saber para que lado vai ter que ir. E aí a gente precisa romper aquelas correntes naquele momento para poder dar um rumo, porque senão tudo vai se afundar. E é assim que continua a nossa vida. A mesma coisa o elefante lá na selva, lá na savana. O que acontece? Ele é gigantesco, gigantesco. E o leão é muito menorzinho do que ele. Se comparar o tamanho do leão próximo de um elefante, o leão ele fica ali insignificante. Mas olha o que acontece. Quem é que é considerado o rei da selva? É o que tem mais força, gigante, que tem uma habilidade surreal, que tem uma memória também muito mais forte e poderosa do que a do leão? Ou é o leão? E é o leão. E sabe por quê? O leão ele não espera ser grande para poder se comportar como líder. Para se posicionar como rei, que é isso que eu falei para você, se posicione como líder, como o rei ali daquele mercado, para governar aquele mercado. O leão ele não espera ser grande. Ele só entende e enxerga que ele é líder. A postura dele o torna líder e reconhecido como rei da selva. Enquanto que o elefante, tão gigante e não reconhece a grandeza interior que ele tem, acaba se assustando com um ratinho, um camundongo que passa perto dele. Então, muitas das vezes, a nossa mediocridade, no elefante ali, sobra mediocridade, medo. Ele não consegue romper tudo aquilo. Enquanto que o leão está lá, pequenininho, mas todo ousado, posicionado como líder, posicionado como rei. E a gente precisa ter essa mesma audácia, ousadia e posicionamento do leão, entender que somos líderes independente do nosso tamanho, e nós vamos assumir a nossa postura de rei, assumir o nosso trono no mercado, para que a gente consiga se superar e atingir os nossos objetivos. Enquanto que você estiver se portando como um elefante, que mesmo gigante não reconhece sua grandeza, você não vai sair do canto. E o que acontece? O elefante ele só anda em manada. Ou seja, para onde um vai, todos os outros vão também. E o decorador é isso? A tendência lá, que ele nem sabe a diferença do que é tendência e o que é moda. Ele compra na moda achando que é tendência, todo mundo está fazendo, ele compra igual e depois reclama. Mas eu não sei por que eu não me destaco. Por que será? Manada, elefante, não reconhece a grandeza. E é sobre isso. Por isso que aqui eu sempre trago o termo que nós somos decoradores leões, porque nós mesmo pequenos nós reconhecemos a nossa grandeza e assumimos a nossa postura de líder e vamos dominar todo o mercado. Tá bom? Então, toda vez que eu pergunto se faz sentido e peço para vocês colocarem o leãozinho, é porque o leãozinho ele é o nosso símbolo toda vez que faz sentido, tá bom? Então, vamos lá para a gente encerrar aqui essa aula. Vamos lá. Você está sendo o decorador que dita a moda ou que segue a moda? Para a gente só encerrar. Você dita a moda ou segue a moda? Você dita as regras ou segue as regras? Você é o decorador que brilha ou que vive na sombra dos outros? Que está usando a concorrência como aliado ou está sendo instrumento para a concorrência usar você? E aí, qual o seu posicionamento que você está hoje? É você que está usando a sua concorrência a seu favor? Ou é a concorrência que está usando você na tentativa de chegar próximo a eles, replicando tudo o que eles fazem? E aí? Você está posicionado ou replicando o posicionamento do outro? É isso que eu quero que você enxergue. Está posicionado ou está replicando o posicionamento do outro? Deixa eu dizer, toda vez que você replica o posicionamento do outro, você está propagando. Vamos lá? O que foi que eu falei para vocês? Você está propagando o estilo, ideias, posicionamentos, pensamentos e conceitos. Então você está posicionado ou está replicando o posicionamento de alguém? Você está sendo um decorador que é o fonte de inspiração ou você está sendo um copiador? E quando eu falo copiador, é no sentido não só da concorrência, mas no estilo como um todo. É isso que eu quero que você entenda. Por isso que eu falei que a aula de hoje de concorrência não era como vencer a concorrência, não. É totalmente diferente do que você viu por aí. Porque muitas das vezes você está sendo o seu maior concorrente. Às vezes o seu concorrente está te copiando por conta de atitudes que você tem no momento do orçamento, no momento de pesquisa, na construção do seu repertório. É por isso que você está errando.
Muitas das vezes você está errando e o seu concorrente copiando você, é porque vocês dois estão perdidos, sem saber para qual caminho que vai. Vocês não têm a clareza do caminho que vocês querem seguir, de onde quer chegar e quando quer chegar. E quando eu falo quando, é com data. A gente precisa ter essa clareza. E aí é o que eu falo para vocês, está vivendo na sombra. E não na sombra porque você está replicando a outra pessoa, porque você já é esse decorador consciente que replicar o que ele está fazendo não vai te levar a lugar nenhum. Mas talvez você está na sombra dos seus próprios medos, na sombra da sua mediocridade, você está na sombra daquilo que te aprisiona. Na sombra da procrastinação, na sombra de achar que você não é capaz, na sombra de achar do que é falta de recurso. Se eu fosse ficar na minha própria sombra, da minha falta de recurso, eu comecei com uma festa de R$ 30. Se eu fosse ficar na minha própria sombra de não ter acervo, meu acervo era DVA e papelão. Se eu fosse ficar na sombra, e quando eu falo, eu já fiz inclusive uma postagem sobre isso, meu maior concorrente sou eu mesmo. Então talvez você nem precise usar isso aqui lá com outro concorrente, que eu aconselho que use. Mas talvez você, agora de imediato, não precise usar. Você precisa usar isso aqui mesmo em você. Porque se eu parasse para ficar na minha sombra, olhando o brilho dos outros, os outros brilhando porque tinham mais meses que eu, os outros usando porque faziam teto e eu não fazia, os outros brilhando porque eu tinha flor natural e eu não tinha. Se eu fosse ficar na sombra deles tentando replicar, quando eu entendi que isso não me levaria, eu fui buscar brilhar do meu jeito, eu fui buscar fazer com que os outros se tornassem a minha sombra e não que eu fosse. E é isso que eu quero que você tenha consciência, que o nosso maior concorrente somos nós. Então para de ficar. Por isso que eu falei para vocês, eu não vou falar para você, seja amiguinho da sua concorrência. Não vou falar para vocês, tem que estar de mimimi com o concorrente. Não. E talvez, se você tem aliança, precisa até desaliançar de alguns. Porque aquelas conversas que você está ali com o seu concorrente, achando que está tudo normal, é ali onde está pegando e depois ele vem na rasteira para você. E você não consegue se levantar, porque você entregou tudo, fez como o rei Ezequias. Abriu a sala do tesouro para mostrar a riqueza que você tem. Abriu a sala das armas para mostrar a sua defesa que você iria utilizar dentro do mercado. Falei para vocês, o mercado de festas é um jogo. Não estou dizendo aqui que é para você sair brigando com o povo, deixar de falar com o povo. Não, não é isso, jamais. Até porque isso aí é ético, isso aí vem da questão de antes de ser um bom profissional, ser um bom ser humano. É estratégia comercial e você precisa ter essa clareza. A gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, saber aonde a gente está pisando. Pessoas que fingem que estão junto com você, mas que está só ali, cavando para saber aonde pode usar aquilo ali contra você. Então, a concorrência, ela pode ser sim a sua grande aliada, mas cuidado quando eu falo de aliado, não é aliança. Antes disso, veja qual é a essência daquele concorrente que está ali junto com você. Então, porque na menor das oportunidades possa ser sim que ele dê uma rasteira em você. E por que, Joel, que você está falando isso aqui? Porque eu não vou te fantasiar, eu não vou te falar do mundo de Peter Pan, do mundo de fantasia, que a Sininho vai estar voando ali você no mercado de festa e cair no pósio de pilim-pipim com a varinha mágica, não. O mercado de festa não é assim, tá? Se você quer entrar dentro do mercado de festas ou permanecer achando que vai ser assim, caia logo fora, porque não vai. Você precisa ter todas as estratégias, você precisa ter todos os meios que vai te fazer ali se sobressair. Então, é um jogo, você precisa saber vencer. Você precisa saber como conduzir ali aquela guerra. Você está no jogo disputando. Não significa que você vai ter o concorrente como seu inimigo. Entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? São coisas totalmente distintas. Você não vai transformar o seu concorrente como seu inimigo. Jamais. Lembre que ética vem e antecede tudo isso. Só que a prioridade é você compreender que o seu maior concorrente é você. E que se talvez aquilo que você acha que o seu concorrente está fazendo é para te prejudicar, pelo contrário, ele está melhorando tudo para você. Talvez aqui aquela cópia que ele está fazendo do seu trabalho é Deus validando para você. Olha, você é boa, você está inspirando outras pessoas. Bora para cima, bora fazer mais. Talvez o que está acontecendo ali é para dizer assim, olha, bora, olha a chance. Olha o que está acontecendo no mercado, você precisa fazer.
Então a gente precisa ter essa consciência de que nem sempre o problema está no outro, é a gente que pega nosso trono, sabe? Quem é de interior aqui vai saber, sabe aquelas senhorinhas que final de tarde pega o banquinho e vai para a calçada? Pega seu trono, aqui do lado, ó, bota no braço e vai para cima, vai ocupar o seu lugar, o trono já é seu, dentro do seu mercado, dentro da sua região, dentro da sua cidade. Então é a gente que se sabota. Mili, seu maior concorrente é você mesmo, mas compreenda que o mercado pode ser um termômetro para você alinhar o seu posicionamento. Justamente isso. Então ali a gente mensura para a gente entrar a rota e corrigir a rota. Então quando a gente tem toda essa clareza e a gente para de terceirizar essa culpa, não. Eu não vou fazer nada diferente porque o concorrente copia. Eu não vou postar aqui isso aqui porque o concorrente vai copiar. Que copie. Que bom que ele copie. Ele vai estar propagando a sua ideia. É sobre isso. É sobre isso, tá? Hoje eu até fiquei de responder a última. Eu coloquei lá o conteúdo hoje. Inclusive gostei demais da interação de vocês, tá? Quando eu colocar a caixinha lá, interajam, tá? Eu gosto de conversar, eu gosto de falar com vocês. E é a chance também de conversar com vocês para não esperar para terça-feira para a gente bater um papo aqui. Outra coisa. Aí eu coloquei eu não lembro quem foi que colocou na caixinha sobre que ela sentia sobre o individualismo dentro do mercado de festas e que ela sentia essa falta. E eu achei bem legal o que ela trouxe e eu coloquei para você o que é essa aproximação, o que é essa, não lembro exatamente o que foi que eu falei, mas essa proximidade que as pessoas querem dentro do mercado de festas de concorrente com concorrente. Ela trouxe alguns pontos muito legais que eu estava analisando e ela colocou. Não pegar a festa do concorrente e dizer que é dele, postar como se fosse dele. E o primeiro ponto, isso é ético. Isso é ético. Deixa eu dizer uma coisa para você. Observe os sinais, veja os sinais. Se o concorrente, ele teve a audácia e a capacidade de pegar uma foto sua e dizer que é dele, postar no Instagram dele, ele já está dizendo, não se conecte comigo, olha o tipo de pessoa que eu sou. Então, por que você vai querer e está se lastimando porque aquele determinado concorrente ele não quer se unir a você? Você não nasceu junto com ninguém, você nasceu junto com a sua mãe, assim mesmo sua mãe veio primeiro que você. Entendeu? Então, às vezes é claro, e a gente que quer fantasiar o nosso mercado. Joel, significa que todo mercado todo mundo é assim? Não, pelo contrário. Tem pessoas incríveis como qualquer segmento, tá? Não generalize as coisas não. Estou trazendo o assunto em pontos específicos para vocês. Eu vou apresentar o que é real, vou apresentar a realidade. Eu não vou fantasiar não, tá? Aí o segundo tópico que ela trouxe foi sobre a questão de partilhar compras e tudo mais, que é um ponto muito legal, que pode fazer sim ela falou até de compras de valores altos em feira para poder fazer essa divisória. E é legal, é um ponto muito positivo que você pode inclusive fazer e não tem problema. Só que vamos lá, é tudo que eu falei para vocês. Tudo é ponderar a que tipo de pessoa você está se conectando. Vamos lá, tem pessoas, será se o estilo daquela outra pessoa, a essência daquela outra pessoa, que tipo de ser humano que é? O nosso mercado, não é porque que a gente trabalha num mercado lindo de celebração da vida, tá? Que a gente faz as pessoas felizes, que marca corações, marca memórias, faz famílias se aproximarem, se reaproximarem, se unirem novamente, que os profissionais que estão ali trabalhando não significa que seja esse doce nessa goiabada, não. Não significa, não. Então a gente precisa saber com quem nós vamos se conectar, tá? Se conectar. Olha aqui, decorando, eu já recebi mensagem de parabéns do concorrente pelo direct e no perfil do concorrente foto do meu trabalho. Perfeito, olha aí. E aí? Para que eu vou me conectar com esse tipo de pessoa? Ele já está demonstrando a essência dele. E a demonstração da essência do que ele pode fazer com você lá na frente, ela vem dos mínimos sinais. Sabe? De pequenas especulações sobre como... e não é sobre, tipo assim, ajudar. Ah, onde você comprou isso aqui? Onde você comprou? Pode passar, não tem problema. Aquela peça ali não é o diferencial, entendeu? Mas, tipo assim, eu lembro que algumas vezes eu fui parado por concorrente para saber assim, quanto que você comprou naquela faixa? Porque eu fiz orçamento para aquela mesma pessoa e ela não fechou comigo. Aí esse ponto. Essa atitude uma atitude dessa
me coloca muito de orelha em pé. Não tem um burrinho? Vocês já observaram um burrinho? Que quando ele está cismado, a orelhinha dele fica bem pezinha assim? Então, me deixa de orelha em pé, igual o burrinho. Fico bem atento assim ao que vai acontecer, com os ouvidos prontos, porque dali em diante pode acontecer alguma coisa. Você consegue compreender? Então, são as atitudes que vai deixando a gente ali atento a tudo isso. Então, o mais sensato é se posicionar, assumir a liderança, tá? Se mostrar autoridade, trazer toda uma comunicação assertiva para que você saia à frente, seja o que brilha para que as sombras copiem você, tá? Então, quando você é copiado, é a validação de que tudo que você está fazendo está dando certo. Automaticamente, logo de início, pode até demorar um pouquinho para você enxergar e sim dar um apego em ver tudo aquilo ali, mas ao longo do tempo você vai percebendo, você vai amadurecendo que aquilo não é tão importante. Que tipo, você começa a experimentar um pouco do resultado que aquilo está trazendo para você, o seu resultado pessoal, e aí com isso você começa a deixar. Ah, tá bom, copiou isso, eu nem quero fazer mais isso mesmo, eu vou buscar e fazer outra coisa. Copiou, sem problema não. Está copiando meus stories? Está copiando minha legenda? Não tem problema não, eu vou criar coisas diferentes. Você está copiando minha legenda, que eu fazia talvez sem intencionalidade, eu vou fazer uma legenda aqui cheia de gatilhos mentais que você não vai saber como aplicar. Você consegue compreender como você consegue, com intencionalidade, sempre estar à frente e deixar tudo isso de lado? Decorando, não pode, é melhor copiar, sim, é melhor copiar e fazer na cara dura do que pegar a foto do concorrente. Isso é plágio, inclusive é crime, mas enfim, né? O nosso mercado seria assim. Então, ficou claro para vocês? Deu para entender tudo isso? Já é 8h41, mais de 1 hora de aula, quase 2 horas. Me diga, ficou claro? O celular já está descarregando aqui. Ficou claro para vocês? Gostaram da aula de hoje? Alguém já passou algum caso aqui com uma decorana que foi parabenizada e o concorrente lá com o Instagram cheio de foto da festa dela? Me conta, alguém já passou por isso? Sobre essa concorrência? Eu já passei por muita coisa com concorrente. Quando eu falo concorrente, concorrente direto, tá? Já passei também com concorrente indireto que não fazia o mesmo tamanho de festa e ficava incomodado comigo. Já passei por isso também. Já passei por problemas com concorrentes em relação ao time por completo. Então, assim, sempre vai acontecer. E o importante é o que você consegue fazer para usar tudo isso a seu favor, tá bom? Pessoal, ficou tudo claro para vocês? O Leãozinho subindo, que bom, subindo, né? Subindo não, subindo. Tô meio gripado ainda. Então, próxima terça-feira, às 19 horas, quero vocês aqui, tudinho, tá? Comigo. Lembrando que o link tá na bio, para quem quiser participar da próxima mentoria. Então, o conteúdo é disso aqui pra cima, tá? O conteúdo da próxima mentoria tá assim, tá surreal. Surreal. Tem cada aula melhor do que essa. E eu vou entregar na próxima mentoria as aulas refeitas que foram da mentoria do Grupo Premium. Então eu vou refazer todas as aulas, acrescentar mais, uma nova roupagem mais profunda, e vai também ter um segundo módulo da própria mentoria. Então quem está lá dentro do grupo VIP da lista de espera para a mentoria Sublime, fica lá, tá bom? Ó, já reserva ali a vaga no cartão, tá? Para você vir comigo, para a gente caminhar junto, para você ter acesso, para tirar todas as dúvidas. Outras não, você vai juntando no Pix e paga no Pix, tá? E outra coisa, eu tenho vergonha de oferecer para você não, que eu sei o quanto isso vai transformar a sua vida. Então, ó, deixa a vaga para mim aí no seu cartão, ou já reserva no Pix. Fica lá no grupo VIP, porque vai ter desconto para quem tá lá dentro do grupo e vai saber primeiro, tá bom? Vai saber primeiro. Eu vou limitar as vagas porque eu quero, nessa próxima mentoria Sublime, eu quero liberar no mínimo 1 hora. Cada aluno vai ganhar 1 hora com a consultoria individual comigo. A minha consultoria individual é bem mais cara do que a mentoria. Então eu vou fazer isso para vocês. Joel, o que é a consultoria? É um olhar específico por cima de cada negócio, tá bom? E só vai ganhar quem está lá dentro do grupo VIP da lista de espera, tá bom? E outra coisa, não vai ser para todo mundo, que eu não consigo dar conta de todo mundo. Então eu vou limitar a quantidade de vagas também. Então fica lá, aguardando quietinho. O grupo está silencioso, ninguém vai estar mandando para você para encher seu WhatsApp, nada não. Fica só lá para você. Quando a gente soltar a informação, você vai receber primeiro que todo mundo, tá bom? Ó, não bateram a meta, tá
tá bom? Vocês precisam aprender a bater meta, porque senão, quando chegar na empresa de vocês, lá na mentoria, para quando vocês quiserem bater uma meta de faturamento, 5, 6, 7 mil reais por mês, vocês não vão bater, vocês não bateram aqui, ó, 25 pessoas nessa aula. Eu sei que teve gente que fez o esforço de fazer, de convidar, mas quando eu convido é para convidar todo mundo enviando aviãozinho ao mesmo tempo para chegar as pessoas aqui. Se vocês não conseguirem cumprir uma meta de 25 pessoas, para vocês cumprir uma meta maior dentro do mercado de festas, vocês vão sofrer, tá bom? Vamos mudar aí esse pensamento e ali, ó, buscar caminhos para poder atingir nossas metas, tá bom? Tudo que eu faço nessa aula é um exercício aqui para que vocês vão mudando a mentalidade aos pouquinhos, tá bom? Então, pessoal, ó, beijão para vocês. Próxima terça-feira, às 19 horas, tem mais, tá bom? Vou deixar uma caixinha de perguntas lá. Quero saber o que você achou, o que você aprendeu dessa aula. Vou deixar também vou deixar ela por 24 horas. Vou colocar uma meta safada, uma meta de 10 comentários. Se ficar 10 comentários, eu vou colocar 24 horas não. Como tá bem baixa, 24, vou colocar 10 comentários e dentro de 12 horas tem que atingir. Se não atingir, eu vou pegar e vou arquivar, tá? Tô falando pra vocês. Eu entrego tudo, mas eu cobro, viu? Eu falei pra vocês, o preço, a interação de vocês, tudo certinho. 10 comentários, vou colocar a caixinha lá também, pra gente prosear mais um pouquinho. Se você ficou com alguma dúvida específica, ou se você teve algum insight aqui, vamos colocar na caixinha pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Ó, forte abraço, beijão. Tchau, tchau. Próxima semana vou trazer um outro tema nesse calibre, tá? Todas as masterclass aqui eu vou trazer tema que o mercado de festa não aborda, que é pra gente movimentar o mercado. E a gente vai fazer aqui, ó, um bando de decoradores de leões que vai movimentar todo o mercado de festas. E tendo resultado. E quando eu falo resultado, é resultado financeiro, tá bom? Forte abraço, beijão, ó. Tchau, tchau.